Então o título do vídeo é O Japão prefere falir do que ter você morando aqui. 6 meses atrás. Polêmico! Polêmico! Eu, como mais novo japonês... Eu tô zoando, pelo amor de Deus. Vamos lá. Hoje eu vou fazer um Full screen, né? vídeo diferente. É um bagulho que algumas pessoas me pediram, inclusive, que saiu uma matéria na BBC semana passada falando sobre o Japão, né? Alguns problemas aqui do Japão. E um monte de gente pediu pra eu ler essa matéria e comentar essa matéria em live, né? Mas como as minhas lives elas são umas outras pegadas aí, né? Eu resolvi fazer um vídeo porque eu li a matéria, achei uma matéria realmente interessante. O título da matéria é Como o Japão mudou de terra do futuro para preso ao passado, né? Cara, eu até comentei isso um pouco aqui, né? Da outra vez que... Na outra live que eu tentei fazer na rua, sei lá, não deu muito certo, por causa de internet e afins. Eu sei que eu fiquei aqui 2 vezes no passado, em um curto período de tempo, só que eu gosto de fazer coisas, falar com pessoas e fazer coisas não tão turísticas, então eu observava certas coisas um pouco fora do âmbito turista, sabe? E eu tenho amigos que moram aqui e me falavam muitas coisas. Só que eu notei uma diferença muito grande das outras vezes que eu vim para essa vez aqui agora. E realmente, tem muita coisa que... Eu tô presumindo muito com o título da matéria, mas tem certas coisas que eu olho e penso, cara, pra que tem isso aqui? Sabe? Vamos superar um pouquinho, vamos pra frente. Umas coisas simples que eu digo, tipo assim, questão de burocracia. Tem umas burocracia muito idiota aqui. Na própria imigração é uma burocracia chata, porque você para em 3 lugares diferentes. Você para primeiro numa maquininha pra colocar o seu passaporte. Ok, agora você pode entrar. Aí você pega outra fila pra falar com uma pessoa. Aí o cara fala com você, olha os seus documentos de novo, pede passaporte, pede passagem e tal. Ah, ok. E aí você vai pra outro lugar que ainda você tem que conversar com alguém da alfândega, que provavelmente ou não. Aí você entrega um papel pra ele, você entrega um papel dizendo o que tem, o que não tem na sua mala, basicamente, que você pode entrar no país. Ah, não tô levando comida, não tô levando valor mais de não sei quantos milhões de ienes, não tô levando medicamento ilegal, não tô levando essas coisas, tá ligado? Aí ele vai olhar e tal. Aí, em papel, tá ligado? É um papel. Não quero papel. Tem umas coisas pequenas, assim, que incomodam um pouco. Porque não faz sentido precisar de tanta burocracia, assim, pros negócios. Aí, enfim, umas coisas que eu observei, assim, que em muito lugar, em vários outros países já não é mais assim, enfim. O título da matéria já parece um título de algum vídeo meu, né? Ela fala sobre alguns problemas que a gente já falou aqui algumas vezes no meu canal, né? Talvez eu tenha algumas coisas pra acrescentar, pra falar sobre a minha experiência aqui no Japão, coisas que eu sei sobre o Japão, então acho que pode ser interessante ler a matéria até pra mostrar que, né, quando eu falo essas coisas eu não tô tirando essas informações do meu cozinho. Mas aí enquanto eu vou lendo a matéria aqui, Eu achei que ele não ia falar cozinho, mas aí eu ia complementar com do cu, mas tirei do cu pesquisas, tá ligado? e vou comentando, né? Eu vou colocar um vídeo de uma caminhada, né? Como sempre. Gravei lá uma caminhada de noite lá em Nihonbashi, que é um bairro que eu acho que eu nunca tinha feito nenhum vídeo lá. É um bairro mais chique, tá ligado? É um centro empresarial, tipo, uma região mais nova de Tóquio, é tudo muito bonito lá. Bom, vamos lá. Como o Japão mudou Não conheço, não. de Terra do Futuro para Preso ao Passado, por Rupert Wingfield Hayes. Essa matéria aqui, ela foi originalmente escrita em inglês, né? Esse repórter aqui, ele era o correspondente da BBC em Tóquio, né? O correspondente britânico, no caso. Mas parece que ele está saindo do Japão nesse momento, né? Ele não vai ser mais o correspondente aqui em Tóquio. E ele faz umas considerações ali do que ele viu acontecendo, do que ele viu mudando aqui no Japão desde que ele chegou aqui, tá ligado? No Japão, as casas são como carros e os banhistas são como pedestres. Assim que você se muda, a sua nova casa começa a valer menos do que você pagou. E quando você termina de pagar o seu financiamento, depois de 40 anos, ela não vale quase nada. Fiquei perplexo ao saber disso, quando me mudei para cá como correspondente da BBC 10 anos atrás. E agora que me preparo para sair, a situação ainda é a mesma. O Japão é a terceira maior economia do mundo, um país próspero e pacífico, com a maior expectativa de vida do mundo, a menor taxa de assassinatos do mundo, poucos conflitos políticos, um passaporte poderoso e o extraordinário Shinkansen, a melhor rede ferroviária de alta velocidade do mundo. Shinkansen é o famigerado trem-bala, inclusive. Cara, é interessante, eu tô cativado pela matéria. A Europa e a América do Norte já tiveram medo um dia. Será que ele tá doido e por isso fez a matéria? Não. Não é assim. Nem todo mundo que fala coisas que a gente discorda tá necessariamente doido. Do poderio econômico japonês, da mesma forma que temem hoje a crescente economia da China. Mas o Japão que o mundo esperava nunca chegou. No final dos anos 80, os japoneses eram mais ricos do que os americanos. Hoje,
eles ganham menos do que os britânicos. Tadinhos, né? Ganham menos do que os britânicos. Pô, mas daí vai comparar com o britânico? O cara, pô, vai comparar com o britânico? Mas daí calma aí também. Eu não acho. Daí eu já não acho que é a economia do Japão que é desvalorizada, mas talvez a economia da Inglaterra seja supervalorizada. Libra esterlina não é a moeda mais cara, exageradamente valorizada? O Japão vem lutando há décadas com uma economia morosa. Exatamente, todo mundo ganha menos que os britânicos. Todo mundo ganha menos que os britânicos, se colocar em perspectiva. Contida por uma profunda. Perdão, é a moeda suíça, né? A Suíça é a mais cara. Ok. O Japão vem lutando há décadas com uma economia morosa, contida por uma profunda resistência a mudanças e uma teimosa ligação ao seu passado. E agora sua população está envelhecendo e diminuindo. O Japão ficou estagnado. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui diversas vezes, né? Que a economia do Japão ela está estagnada, né? Desde os anos 90 que a economia do Japão não cresce mais. E eu acho que às vezes isso é meio difícil da gente entender, a gente que é brasileiro, tá ligado? Porque quando eu falo que a economia do Japão tá estagnada, cola um monte de gente falando: nossa, mas se o Japão tá estagnado, o Brasil tá o quê então? O Brasil tá fudido, né? O Brasil tá fudido, só que eu acho que a gente tem que entender que existe uma diferença, né? Entre um país ser pobre e um país estar com a economia estagnada, né? Exato. Exato. Não é que o Japão tá pobre, não é que o Japão tá fudido, nas palavras do Baca. É que é aquela velha frase: a minha dor de cabeça não cura o câncer do vizinho. Então, colocando em perspectiva, talvez o Japão esteja com uma dor de cabeça. Entendeu? Analogia à minha vida. Desde lá do final da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 50. Eu sei que esse é um argumento meio batido já, só que não é como se a pandemia tivesse ajudado. Tá ligado? Porque o Japão tem uma das maiores populações idosas do mundo. E isso pegou forte aqui, tá ligado? Então, tem esse lado também. E ao mesmo tempo, eu acho que o Japão fez um negócio. Eu não entendo muito bem de economia. Eu tô falando sobre o que eu sei que aconteceu. O Japão teve um negócio durante a pandemia, ali nos primeiros. Talvez nos primeiros 6, 5 meses, que o governo japonês deu um auxílio pra todo mundo que mora no Japão. Ou tem visto de trabalho, ou é japonês, etc. Se eu não me engano. De 5 mil reais por pessoa, por casa. Então, tipo assim, se você mora em 3 pessoas numa casa e começou a pandemia e tal. E aí o seu negócio começou a não ter tantos lucros e tal, o governo foi lá e te deu o equivalente a 5 mil reais. Uma talagada, só. Pra você. Se você tem 3 pessoas em casa, você ganhou 15. E ele fez isso 2 vezes no Japão. O Japão fez isso 2 vezes. Então, quando isso aconteceu, óbvio que as outras coisas inflacionaram. O mercado inflacionou, e serviços inflacionaram, e etc e tal. E aí agora é que eu acho, pelo que eu converso com as pessoas aqui, agora é que eu acho que o negócio que o governo tá recebendo um pouco de volta do que ele deu. Porque, tipo assim, eu acho que essa era a estratégia, talvez. Não, vamos auxiliar a população, depois a gente vê o que faz. Só que a gente viu esse aumento de mercado, etc., no mundo todo. Tá ligado? Brasil, principalmente. O Brasil tá ridículo de caro. No mercado. E é engraçado quando eu falo com as pessoas que moram aqui, os meus amigos, eles falam: nossa, mas agora eu gasto tanto no mercado. Só que, tipo assim, se gastava 10 reais, agora tá gastando 15. Uma perspectiva assim, você gastava 100, tá gastando 150, sei lá, uma coisa assim. A gente, se gastava 100, tá gastando 400 hoje. É interessante ver essa perspectiva, tipo, ainda mais que o Baca falou. A gente tem que entender a diferença de um país tá pobre de um país tá pobre e um país com uma economia estagnada, tá ligado? O Brasil é fudido mesmo, tivemos que sobreviver com 600. Exatamente, teve o auxílio de 600 reais. E aí, quando meu amigo que mora aqui falou que tava rolando esse auxílio aí de 5 mil, que, assim, eu tô jogando as informações pra vocês, obviamente eu não verifiquei tudo, tá? Eu não sei como que funciona, como que funcionou isso, então eu não sei explicar. Porque eu não moro aqui, não tava aqui. Então, mas rolou esse auxílio. O mercado não sai mais barato que R$ 1.000. Eu acho que por mês, eu nunca mais fiz esse cálculo, porque, vou ser sincero com vocês, fugindo um pouco do tópico do vídeo, tem uma coisa que eu nunca vou economizar, que é comida. Eu vou pensar 2 vezes quando eu for comprar alguma coisa, quando eu vou comprar qualquer coisa. Um equipamento pra gravar vídeo? Deixa eu pensar bem, sabe? O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou comprar uma roupa. Não, peraí, deixa eu entender melhor. Eu penso 2 vezes pra comprar qualquer coisa, menos comida. Se eu vou no mercado, eu vou comprar, tipo, a carne que eu gosto de comprar. Eu vou comprar a fruta que eu gosto de comprar. Eu não vou pensar 2 vezes em relação à comida, porque é uma coisa que eu não quero ter e eu tenho o privilégio de não precisar economizar em comida, assim. Obviamente eu não vou sair num restaurante e pagar R$ 400 numa janta. Nem isso eu não vou fazer. Mas tô falando mais de mercado, assim, e tal. Então, por exemplo, eu não vou querer comprar uma carne mais barata, porque aumentou. Eu tenho esse privilégio, óbvio. Eu tenho esse poder econômico pessoal, digamos assim. Então, eu nunca mais fiz esse cálculo em questão de mercado, só que ultimamente quem faz o mercado, pelo menos em Tubarão, em Floripa, quando a gente tá lá, é o Léo. E não tem uma vez que ele fala: cara, tá tenso, tá muito caro. Bizarramente caro, tá ligado? Bizarramente caro. O governo do Japão mandou auxílio 2 anos seguidos e algumas cidades continuaram dando. Antes era
o auxílio Corona, agora só mudou o nome. Entendi. Enfim, fugi um pouquinho aqui do vídeo, mas vamos lá. Né? Até os anos 90, o Japão passou ali por um boom, né, econômico, principalmente na década de 60, né, que aconteceu o que eles chamam de o milagre econômico Milagre econômico japonês pós-guerra. japonês. E o Japão cresceu, tipo assim, loucamente, né, principalmente por conta Em eletrônicos e tal. da ajuda dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos tinha muito medo que o Japão, que estava todo fodido lá depois da guerra, acabasse caindo na influência da União Soviética, na influência da China, né? E os Estados Unidos queriam o Japão ao lado dele em tempos de Guerra Fria, né? Então os Estados Unidos investiu pra caralho no Japão, tá ligado? Botou dinheiro pra porra aqui, influenciou pra caralho na política daqui. E aí o Japão começou a crescer, começou a crescer loucamente. O governo E convenhamos que os Estados Unidos não fez isso de bom coração, né? Óbvio. do Japão também Eu sinto que aquelas relações não saudáveis em que a pessoa faz gaslighting com a outra, tá ligado? Então, deixa eu jogar 2 bombas atômicas aqui em ti. Mas ó, eu vou comprar um presentinho pra ti, tá ligado? influenciou muito, tipo, ele colocou muita pressão na economia para fazer as empresas japonesas crescerem e valorizarem no mercado global. Só que aí nos anos 90 a bolha econômica estourou, né? E o Japão estagnou. De lá para cá a economia está estagnada e se continuar estagnada, uma hora ele não vai mais ser capaz de manter esses índices tão altos que a gente ainda vê hoje. O futuro estava aqui. Quando cheguei ao Japão pela primeira vez em 93, o que me impressionou não foram as lâmpadas de neon dos distritos de Ginza e Shinjuku. Para mim foi. O que mais me impressionou aqui foram as lâmpadas de neon. Nem a moda selvagem ganguro das meninas de Harajuku. O que me chamou a atenção foi como o Japão parecia muito mais rico do que qualquer outro lugar onde estive na Ásia, e como sua capital, Tóquio, é primorosamente limpa e organizada em comparação com qualquer outra cidade asiática. E é uma coisa que eu já falei que eu notei diferença dessa vez que eu vim, tá ligado? Eu tô notando certas desorganizações na rua e lixo também na rua. O que eu não notava antes. Antes era raro. Agora tem rua que eu sei que eu vou andar que vai ter uns lixos no chão. O que é gaslighting? Gaslighting é uma palavra que se popularizou muito, porque talvez em TikTok, mas é basicamente aquela. Gaslighting é quando você convence a outra pessoa. Deixa eu tentar dar uma situação. Tipo assim, gaslighting é quando alguém. Você tá num relacionamento e a pessoa te trai, mas de alguma maneira vocês brigaram, vocês se confrontaram em relação a isso. Você foi convencido que a culpa daquela pessoa ter te traído é sua. É uma forma de manipulação, mas é um pouco mais que isso em relação a sentimentos, tá ligado? Não é uma manipulação de fatos, né? De algum jeito a culpa é sua que eu traí você, entendeu? Você convence que uma situação aconteceu mesmo sem ter rolado e põe a pessoa como louca. É isso. Tipo, você mexe assim, você faz essa manipulação psicológica na pessoa, digamos assim. Uma parada assim, tá ligado? Seria uma manipulação psicológica. Hong Kong era um ataque aos sentidos, cheia de odores e ruídos. Uma cidade de extremos, variando desde as extravagantes mansões de Victoria Peak até as lojas sombrias e satânicas que exploram seus funcionários ao norte de Kowloon. Em Taipei, onde estudei chinês, as ruas ficavam lotadas aos sons das motocicletas e blá 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 blá. Enquanto Hong Kong e Taiwan... Eu não sei se o Baka leu literalmente blá 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 porque o cara escreveu ou se o Baka tá fazendo blá blá. Eu acho que ele leu. Eram os adolescentes da Ásia e o Japão já era adulto. Sim, Tóquio era uma selva de pedra, mas belissimamente maquiada. Em frente ao Palácio Imperial de Tóquio, o horizonte era dominado pelas torres de vidro das imensas corporações do país, Mitsubishi, Mitsui, Hitachi e Sony. De Nova York, nos Estados Unidos, até Sydney, na Austrália, pais ambiciosos imploravam aos seus filhos para que aprendessem japonês. Eu ficava imaginando se teria cometido um erro apostando no mandarim. Isso aqui é uma coisa também que a gente já falou aqui algumas vezes, quando a gente fala do cyberpunk, né? O gênero cyberpunk surgiu lá nos anos 80, né? E naquela época, que a gente falou, o Japão ele ainda vinha crescendo tanto, que as pessoas acreditavam que eventualmente o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos economicamente e ia acabar se tornando a nação mais influente do mundo, tá ligado? Quando a gente vê as histórias cyberpunk, né, que foram escritas lá nos anos 80, é comum a gente ver as metrópoles americanas, né, que nem, por exemplo, Los Angeles no Blade Runner, né? Los Angeles parece muito mais Tóquio do que Nova York, por exemplo, né? Porque eles acreditavam que o mundo ia passar por um processo ali de japonesificação, se é que você me permite esse vocabulário. Mas do mesmo jeito que hoje a gente vive num mundo americanizado, porque os Estados Unidos influenciou todo mundo, né? Os caras acreditavam ali nos anos 80 que o Japão ia influenciar todo mundo, tá ligado?
É que eu acho que, historicamente, os Estados Unidos sempre se preocupou mais com a própria imagem do que qualquer outro país. No sentido de Hollywood, no sentido de turismo também. Os Estados Unidos sempre foi mais... Putz, eu preciso de uma analogia. Os Estados Unidos sempre foi mais a maquiagem do negócio. De verdade, tá ligado? Os Estados Unidos sempre se preocupou um pouquinho mais com a sua própria imagem. Ele sempre quis ser o melhor, o mais livre, o mais... Entende o que eu quero dizer? Estados Unidos... Ai, que pecado. Estados Unidos entregar 2 toneladas de liberdade para Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te explicar o que é liberdade, sabe? Os Estados Unidos sempre se importou mais com isso do que qualquer outro país. Acho que é por isso também. Agora, eu não sei se eu vejo o mesmo do Japão. Sei, vender ideologia. Exatamente. Tipo assim, Beverly Hills é tão lindo, né? Olha que casas luxuosas e lindas e caras e belas e caras. Olha como a gente tem dinheiro aqui. Olha nosso Hollywood. Não. Ignora a cocaína aqui na mesa. Ignora a quantidade de pílulas que essas modelos aqui tomam. Não, mas olha como elas estão lindas, entendeu? É mais uma parada assim. Só que interessante, eu não sei se é ingenuidade minha, mas eu não vejo outros países assim. Então, os pais americanos e os pais europeus, eles colocavam os filhos para aprender japonês desde cedo porque eles acreditavam que no futuro o japonês ia ser tão influente quanto o inglês é hoje. E os filhos dele iam estar trabalhando nas corporações japonesas, tá ligado? E as corporações japonesas iam dominar o mundo, né? Sim. Só que eu acho que com inclusão digital também, vocês já devem ter ouvido isso, sabe? Ah, não, mas se você quer aprender uma língua, um idioma novo, que seja inglês e chinês, mandarim no caso, né? Seja inglês e mandarim e tal, porque mandarim é a língua que vai dominar a economia e tal, e vai ser muito importante pra trabalhar e tal. Só que eu acho que esse papo já não é tão falado mais hoje, porque a perspectiva mudou, sabe? Não é como se todo mundo hoje em dia fosse igual pessoas que trabalhavam 40 anos atrás, que entravam numa empresa e eram funcionários daquela empresa por 30, 40, 50 anos. Isso não existe mais hoje. É muito raro. Muito raro ter empresas assim, tá ligado? É a língua do futuro, exatamente, tal, porque daí não, pra trabalhar vai ser incrível. Só que a quantidade de negócios pessoais e próprios que você consegue fazer hoje, meio que não importa mais se você sabe a língua do futuro. Eu acho inglês essencial pra aprender mesmo, porque infelizmente, os Estados Unidos têm uma grande influência no mundo, só que esse papo de língua do futuro já é uma coisa, não sei se já, eu acho já meio ultrapassado, tá ligado? Ou já é inglês ou espanhol. Não, eu acho que o mandarim, não, o que eu tô dizendo é, o mandarim ainda seria importante aprender, porque a China é uma grande economia. Se você quer entrar no negócio, o negócio, sei lá, que você quiser, tenha relação a isso, vai ser essencial aprender, tá ligado? Só que antes era falado como se essa fosse a única alternativa, sabe? Não, porque o mundo vai mudar, todo mundo vai falar mandarim, a gente precisa aprender mandarim, entendeu? Eu acho que hoje, nem inglês é tão essencial assim você aprender, tá ligado? Ser fluente em inglês. Eu acho importantíssimo. Vai te abrir várias e várias portas. Mas não é mais como se fosse super duper, hiper, mega duper essencial. Você não vai morrer se não aprender inglês, é isso que eu tô dizendo. Vai ser muito importante, extremamente importante. Mas não é como se você não fosse conseguir outro tipo de trabalho. Entendeu? Só quer dizer que esse papo de língua do futuro meio que já mudou e já passou, principalmente com inclusão digital, tá ligado? Porque a cultura agora está na ponta dos dedos, não precisa saber a língua necessariamente pra acessar. Exatamente, tem isso também, tá ligado? Tem isso. O inglês é bastante inclusivo e o inglês é fácil. O inglês é fácil. Tem esse ponto também. Vai comparar aprender inglês com aprender mandarim ou aprender japonês. Inglês é ridículo de fácil. Como é que se fala cachoeira em inglês? Ah, água cai, waterfall. Eu não preciso, em inglês, não preciso pensar que isso aqui é a mesa e isso aqui é o celular. Nem em japonês, na verdade, é mais português, mas enfim. Vamos lá. O Japão se reergueu da destruição da Segunda Guerra Mundial e conquistou a indústria global. O dinheiro voltou ao país, trazendo um boom imobiliário que fazia com que as pessoas comprassem qualquer propriedade que estivesse disponível. Em meados dos anos 80, a piada era que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio valia o mesmo que todo o estado americano da Califórnia. Os japoneses chamam essa época de Baburu Jidai, a era da bolha. Mas em 91, a bolha estourou, a bolsa de valores de Tóquio entrou em colapso, os preços dos imóveis despencaram e não se recuperaram até hoje. Quando pensamos nos elegantes trens-balas do Japão ou na maravilhosa fabricação em linha de montagem da Toyota, podemos facilmente pensar que o Japão é o modelo da eficiência, mas não é. A burocracia pode ser assustadora e enormes montantes de dinheiro público são gastos em atividades de utilidade duvidosa. Cara, é isso que eu ia falar. Eu odeio a burocracia desse país. Eu realmente acho a burocracia desse país cansativa, chata, desnecessária. Pelo menos muitas burocracias que eu já vi aqui. Só que
Eu não sei se eu concordo com essa parte da matéria, porque fala que era questão de eficiência, mas agora não é. Eu acho que é, tá ligado? E se eu tiver errado? E se na verdade a resposta pra uma eficiência muito eficiente seja realmente muita burocracia? Entendeu? É pior que a do Brasil? Eu acho que quando um brasileiro vem pra cá e tem que lidar com certas burocracias que não existem no Brasil, ele vai notar que o Brasil é mais fácil em questão de burocracia. Algumas, pelo menos. Não todas, obviamente. Não dá pra generalizar desse jeito também que eu tô fazendo, mas tem muita coisa aqui que é meio desnecessária. Eu acho. Pô, vou dar outro exemplo pra vocês. Eu, como turista, eu e o Léo, compramos um ticket que se chama JR Rail Pass. É um ticket que você paga por semana enquanto você fica aqui no Japão. Você compra uma vez, eu comprei por uma semana. Custa mais ou menos $200. Comprei por uma semana. Esse ticket, você compra um papel que chega na sua casa no Brasil. Aí você tem que trazer esse papel pro Japão. E aí você vai num escritório da JR, que é a companhia, e você entrega e diz assim, gostaria do meu ticket JR. Tá aqui o seu ticket JR, você tem uma semana para usar. Você quer ativar ele hoje? Quero ativar ele hoje. Isso significa que todos os trens, sendo trem-bala, sendo trem para interior, sendo metrô dentro da cidade, qualquer coisa, que são da empresa, que tem um J basicamente, se tiver um J, eu entro lá e uso. E não pago mais nada. É muito bom. É muito bom. De verdade. Aparentemente vai aumentar o preço aí agora, mas é muito bom de verdade. Só que por que eu tenho que receber uma folha no Brasil, trazer essa folha para fazer uns 180 graus no mundo, pra daí chegar na porra do escritório, pegar uma fila. Amor, a gente ficou tipo 1h30 lá. Ou 1 hora, mais ou menos. A gente ficou 1 hora na fila, num calor desgraçado, pra mulher entregar um papel. E aí ela entregou o papel pra gente, o que ela disse? Não pode perder, porque qualquer coisa que acontecer com esse papel, a gente não emite um novo, não importa o motivo. Não tinha nem senha, tinha que ficar em pé na fila. Não tinha nem senha, a gente ficou em pé na fila, tipo, não era... Não tinha, assim, senha pra ativar o Rail Pass, senha pra dúvidas, não é isso, né? Não tinha, tipo, filas assim. Tinha que ficar em pé ali pra ser atendido direto. Por quê? Por que não é um cartão? Por que não é um aplicativo? Tá ligado? Um papel. Eu nem te falei isso, eu coloquei o papel num bolso, eu peguei uma bermuda do Leonardo, que ele não quer mais usar, e ela não tem bolso, ela só tem um bolso que é um zíperzinho atrás, e eu coloquei esse papel ali. Por quê? Porque na estação, a gente tem que colocar o ticket, a máquina vai sugar o ticket, e aí você anda um pouquinho, e você tira o ticket lá na frente. Padrão, certo? E aí, como a gente entra no metrô e já tem que colocar o ticket de novo, não vou guardar o negócio na minha mochila e tal. Eu coloquei nesse bolso. Porém, eu suei. E aí, você já sabe o que aconteceu, né? Mas tá funcionando ainda, eu acho. Não testei ainda. Mas tá assim, tá tudo certo. É porque no Brasil foi muito normalizado o uso do digital, de um jeito mais amigo. Quase todo mundo tem acesso, mas em outros países, o eu incluso, é muito comum o uso de papel. É que não precisa nem ser digital, na verdade. Mas pode ser um cartão, então. Londres também, exatamente. Londres a gente nem comprava ticket, né? De metrô. Sim. Mas realmente, os Estados Unidos é muito papel ainda. Eles usam papel pra votar. O que a gente tá falando? Estadunidense usa papel pra votar. Mas aí tem outras coisas aqui no Japão que é extremamente moderno. Tem coisa que a gente olha assim, por que ninguém nunca pensou nisso? Então, assim, eu fico nessa dúvida. Eu acho que tem burocracias extremamente desnecessárias, mas se essa burocracia do JR, Rail Pass e tal, for, na verdade, uma estratégia pra alguma coisa que eu não sei. Eu não sei. Porque realmente as coisas aqui são muito eficientes, no geral. Você vê 99% das coisas que você esbarra aqui no Japão, as coisas são eficientes. E o que mais me impressiona é que são eficientes com a quantidade de gente que tem aqui por metro quadrado. É muita gente. Então, eu fico nessa dúvida. Se, na verdade, a burocracia, na verdade, não ajuda a eficiência, entendeu? Em 2022, eu já falei disso aqui numa live, hein? Em 2022, descobri a história por trás das deslumbrantes tampas de bueiro em uma pequena cidade dos Alpes japoneses. Em 1924, foram encontrados em um lago próximo os ossos fossilizados de uma antiga espécie de elefante que se tornou símbolo da cidade. Até que, alguns anos atrás, alguém decidiu substituir todas as tampas de bueiro por tampas novas com a imagem do famoso elefante. Isso vem sendo feito em todo o Japão. Existe agora uma sociedade japonesa das tampas de bueiro que afirma que existem 6.000 desenhos de tampas diferentes no país. Entendo que as pessoas realmente é muito bonita essas tampas de bueiro. Adoram essas tampas, elas são verdadeiras obras de arte.
mas cada uma delas custa até R$4.700. Eu falei desse exemplo aqui na live, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção logo que eu cheguei aqui no Japão, porque realmente as tampas de bueiro elas são muito bonitas, tá ligado? E cada cidade tem uma tampa de bueiro personalizada com algum elemento da cultura daquela cidade. E é muito bonito, tá ligado? Mas assim, é um montante de dinheiro que você se pergunta, pô, era mesmo necessário? E não é só isso, tá ligado? Se você anda aqui por Tóquio, você vê que isso acontece, tipo assim, em um monte de coisa, tá ligado? São detalhes que deixam a cidade muito bonita. Realmente, Tóquio é um lugar maravilhoso. No próprio vlog que eu postei hoje, tem uma fonte num parque, toda desenhada e tal. De lindo, tá? Tipo assim, pô, os postes de cada bairro, as luminárias de cada bairro são diferentes, tá ligado? Sim. Pô, no final do ano, a prefeitura enche todas as Eu vou deixar o Baca terminar de falar pra eu falar depois. árvores com luzinha, tá ligado? Com pisca-pisca pra lá e pra cá. Fica bonito pra caralho, mas a partir do momento que você sabe que a economia do Japão não cresce desde os anos 90, você começa a se perguntar se esse dinheiro não poderia estar sendo gasto de uma forma mais interessante. Esta é uma indicação. Sim, eu concordo. Porém, ao mesmo tempo, por outro lado, não é bom, tipo assim, premissa, a economia está estagnada. O que isso significa? Que ela está parada. Significa que ela está parada, certo? Digamos que não cresce nem desce. Não é legal você ter esse luxo, tipo, um país ter esse luxo, você não tá prejudicando, digamos assim. Não tô prejudicando, deixa eu fazer um negócio bonito mesmo, porque a gente pode. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, vou dar outro exemplo, que talvez vocês entendam melhor o que eu quero dizer. Eu e o Léo estávamos andando na rua e tinha uma mulher passeando com um cachorrinho. E ela tava com uma shoulder bagzinha, assim, uma bolsa, mais pra trás dela, sabe? Tipo aqui assim, ó. E tava aberta, dá pra ver o que tinha ali. Tinha um pelucinha, um chaveirinho, chave, coisa assim e tal. E aí eu pensei, cara, ninguém vai roubar? Ah, talvez não. Realmente, talvez não, porque o crime aqui tem uma taxa muito baixa. E aí outra pessoa pode... E eu tava conversando com o Léo, eu posso até dizer pra ele, mas olha só, essas pessoas aqui não têm a malandragem. Elas não têm a malandragem, sabe? Ela tinha que saber que não pode andar assim de qualquer jeito, tal, não sei o que, ela tinha que saber. Na verdade, ao mesmo tempo, porém, contudo, entretanto, todavia, não é bom ela não ter que se preocupar com isso, entendeu? Mas aí é a cultura. Sim, o que eu tô dizendo eu tô comparando a questão de, tipo assim, ó, é um luxo também, ela não ter tanta preocupação assim, entendeu? Porque ela não foi ensinada a isso. Então, o que eu quero dizer com essas tampas de bueiro é que, ao mesmo tempo que realmente pode ferir a economia, porque ela tá estagnada, e talvez juntar todo esse dinheiro de bueiro e pensar numa estratégia para melhorar certas coisas para fazer a economia crescer, mas ao mesmo tempo é um luxo interessante, tá ligado? Entende? É isso que eu quero dizer. Eu concordo com o que o Baca falou, realmente, é um montante de dinheiro que poderia ter sido usado para melhorar a economia e tal. Enfim, eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu vejo esse outro lado de que é um luxo interessante. Explicação dos motivos que levaram o Japão a ter a maior dívida pública do mundo. E essa conta astronômica é agravada por uma população envelhecida que disso eu não sabia. Fui refutado. Não consegue se aposentar devido à pressão sobre as pensões e a assistência médica. Quando renovei minha carteira de motorista Esquece tudo que eu falei. japonesa, os funcionários, extremamente educados, me encaminharam do teste de visão para a cabine de fotografia A câmera desligou? envelhecida que não consegue se aposentar devido à pressão sobre as pensões e a assistência médica. Quando renovei minha carteira de motorista japonesa, os funcionários, extremamente educados, me encaminharam do teste de visão para a cabine de fotografia e o pagamento da taxa. Em seguida, eles me pediram para comparecer à sala de palestras 28. Estas palestras sobre segurança são obrigatórias para qualquer pessoa que tenha cometido alguma infração de trânsito nos últimos 5 anos, ou seja, a gente já sabe que o inglês atropelou algum japonês nos últimos 5 anos, né? Dentro da sala, encontrei um grupo de almas com aparência desconsolada, esperando que nossa punição começasse. Um homem elegantemente trajado entrou e disse que nossa palestra começaria em 10 minutos e iria durar 2 horas. Você não precisa nem mesmo entender a palestra, eu me perdi na maior parte dela. Enquanto ela se arrastava pela segunda hora, diversos dos meus colegas adormeceram. O homem ao meu lado fez um desenho muito bom da Tokyo Tower. E fiquei ali ressentido e entediado, com o relógio na parede zombando da minha situação. Qual o propósito daquilo? Perguntei à minha colega japonesa quando voltei ao escritório. É uma punição? Não, respondeu ela rindo. É um esquema de criação de empregos para guardas de trânsito aposentados. A gente já falou também sobre isso aqui algumas vezes, como o sistema de pensão aqui do Japão é falho, né? Os idosos eles não conseguem sobreviver da aposentadoria muitas vezes. A gente já passou pelos bairros mais pobres aqui do Japão, né? A gente andou lá pela favela de Kamagasaki, lá em Osaka. A gente já passou aqui em Yokohama pelo Doyagai aqui de Kotobukicho, né?
E a gente vê, tem um monte de morador de rua nesses bairros, né? E todos eles, tá ligado? Todos eles são idosos, tá ligado? São idosos que não conseguem sobreviver da aposentadoria. E aí, o que o governo faz? O governo incentiva as empresas privadas a criarem vagas de emprego totalmente inúteis só para esses velhos conseguirem trabalhar na velhice e conseguirem sobreviver, tá ligado? Então, tipo assim, aqui ele deu esse exemplo da palestra, né? Que é um esquema do governo para dar emprego para guardas de trânsito aposentados. Mas isso Bizarro. acontece em todo lugar. Tipo, é só você sair na rua, você vê, mano. Tipo assim, toda porta de garagem de prédio comercial fica pelo menos 2. Mano, tem algumas, tipo lá em Akihabara, por exemplo, ali do lado da Yodobashi Câmera, fica tipo 6 guardinhas, mano. Juro por Deus, fica tipo 6 guardinhas. Aham. Todos Isso é velhos, verdade. né? Isso é verdade. A quantidade de guardinha velho que a gente vê é muito grande. Balançando lá aqueles bastão luminoso, tá ligado? Avisando que tem carro saindo, tá ligado? Aham. Tipo assim, Isso mesmo. Só avisando que tem carro saindo. Exatamente. Eles ficam ali. Oi, Guaxi. não precisava de 6 caras ali pra avisar os pedestres que tem carro saindo, né? A mesma coisa quando tem alguma reforma, quando tem alguma obra, fica um monte de velho na rua só avisando os pedestres, ó, cuidado que tá tendo obra. Outro dia, a lâmpada do poste aqui da minha rua, na frente de casa aqui, tinha queimado, né? E quando eu tava saindo de casa, os caras estavam trocando a lâmpada na hora, né? Mas quantas pessoas eram trocando? Aí tinha um cara lá no topo da escada, que não era velho, inclusive, né? Ele tava lá em cima da escada trocando a lâmpada. E no chão, na moral, velho, tinha uns 4, 5 velhos no chão com os bastão luminosos, aquelas roupinhas que brilham no escuro, tá ligado? Avisando os pedestres que estavam passando pra eles tomarem cuidado porque o cara tava trocando a lâmpada, tá ligado? Eu até ia tirar uma foto e ia postar no Insta quantos japoneses são necessários pra trocar uma lâmpada, só que... Cara, eu ia falar isso. Que isso era um precedente pra uma nova piada. Mas eu pensei, eu não vou falar isso, sabe? Vai pegar mal, o Baca falou. Eu fiquei com medo de ser cancelado. Exatamente. Exatamente, agora vai nós dois. Muito obrigado, Baca. Achei melhor, não. Mas assim, você consegue ter essa percepção que, tipo assim, são empregos completamente inúteis, tá ligado? É isso que eu não entendo. E aí, voltando pro negócio do bueiro, definitivamente. Eu não sabia disso, né? Eu não sei dessas coisas. Hipoteticamente falando, se tudo tivesse muito bom que a gente tem o luxo aqui de gastar não sei quantos mil reais pra fazer uma tampa de bueiro bonitinha, porque o resto todo tá tudo certo. Só que agora, colocando perspectiva aqui, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. O que eu não entendo eu não entendo de economia, mas por que criar um emprego inútil ao invés de mudar o jeito que você faz o auxílio, tá ligado? Porque se pessoas idosas não conseguem sobreviver com o dinheiro da aposentadoria, aí, se bem que criar o emprego não é necessariamente uma solução necessariamente ruim, eu não sei de mais nada. Só pra fazer esses velhos conseguirem sobreviver, porque eles não dão conta de sobreviver com a aposentadoria. Então você consegue perceber o que acontece? Tipo assim, o sistema de pensão no Japão é ruim, tá ligado? Muitos idosos não conseguem sobreviver da aposentadoria. É que também, eu acho, que a gente já falou sobre isso também, né? A taxa de natalidade do Japão é muito baixa e as pessoas aqui envelhecem. É isso que eu acho estranho, porque a gente vê muito idoso, só que a gente vê os idosos, assim, muitas vezes, em muito boa forma também, tá ligado? É um paradoxo estranho, porque, por um lado, realmente, beleza, o sistema de pensão é ruim, muitos sofrem pra sobreviver, mas tem uns velhos aqui que são ninjas, literalmente, tá ligado? Só que aí o governo, ao invés de criar políticas de incentivo, né, Esse é o meu ponto. para melhorar a qualidade da pensão, não. O governo cria políticas de incentivo para as empresas criarem vagas para esses idosos continuarem trabalhando. Então, assim, é lógico, né? A gente entende que para a economia é mais interessante que esses velhos estejam trabalhando até os 90 anos do que eles sejam sustentados em casa pelo governo, né? Mas... Porém... é foda. O fator... Eu pensei exatamente a mesma coisa que ele. Tipo assim, não, eu entendo, mas é foda, né? externo. Quando você vive aqui por mais tempo, até as frustrações se tornam algo familiar e mesmo curioso. Você começa a apreciar os hábitos peculiares, como os 4 funcionários do posto de gasolina que limpam todas as janelas do seu carro enquanto enchem o tanque e fazem uma reverência sincronizada quando você sai. Fofos. O Japão ainda parece muito o Japão e não uma cópia dos Estados Unidos. É por isso que o mundo é tão fascinado por tudo que é japonês, da neve em pó até a moda. Tóquio abriga restaurantes excepcionais, o estúdio Ghibli produz as animações mais encantadoras do mundo, e é claro que o J-pop é horrível, mas o Japão é, sem dúvida, uma superpotência do soft power. Eu gosto de J-pop. Eu vou falar, eu gosto de J-pop.
Eu tenho 2 músicas de J-pop na minha playlist. Só 2. Mas eu gosto delas, o que eu posso dizer? Geeks e pessoas excêntricas adoram o país e sua maravilhosa esquisitice, mas o Japão também tem seus admiradores na extrema-direita por rejeitar a imigração e manter o patriarcado. O país, muitas Bro, mas é uma coisa muito velada, sinceramente. Sinceramente. Eu sou todo. Pode perguntar pro Leonardo, eu sou todo noiado aqui. Por causa das minhas tatuagens. É que eu já fui pedido pra sair de um lugar por causa da minha tatuagem. Por causa das minhas tatuagens, tá ligado? Era um centro Pokémon. Era um ginásio Pokémon. E como o público-alvo era criança, o funcionário falou pra mim, cara, tu vai precisar de um casaco, me desculpa, me desculpa. Ele pediu 1 trilhão de desculpa por causa disso e tal. Só que eu entendi, óbvio, né? Porque, enfim, não vou. É a cultura do país. Não vou ficar. Não vou ficar martelando o mesmo problema, mas eu sou meio noiado. Ontem a gente tava passando num parque. Passando na frente de um parque, tava tendo algum tipo de evento. E tinha muita criança correndo pra lá e pra cá. Aí tinha os pais sentados longe e tal. E o Léo queria entrar pra ver. E eu falei, ah, amor, eu vou ficar por aqui. Eu não vou ali porque, sei lá, não quero causar desconforto, tá ligado? Porém, no mesmo dia, eu e o Léo pegamos um ônibus lotadaço, lotadaço, apertado. Todas as pessoas que estavam sentadas já eram idosos. E aí chegou mais idosos, né, amor? Chegaram mais idosos que não tinham o que fazer, tinham que ficar em pé. E tinha um senhor bem perto de mim, usando máscara, em pé assim, bem perto da porta pra sair. E a gente tava bem pertinho assim, eu tava mexendo no celular, assim, todo apertadinho pra não incomodar os outros. E aí ele me cutuca. Ele me cutuca e me cutuca aqui no braço, ó. Eu tava, tipo, mexendo no celular e ele cutucou assim. Aí ele tentou falar inglês comigo. Aí eu, konnichiwa. Aí ele me cutucou e deu pra ver que ele tava sorrindo. Ele tava de máscara, mas sabe quando o olhinho fica assim? Assim, what is this? Aí eu falei, um gato, né? Primeiro eu falei cat, depois, neko, né? Que é um gato em japonês. Aí ele deu risada e falou assim, ah, very pretty. Tipo, ele elogiou minha tatuagem, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu sou muito noiado com algumas coisas, veio justamente a pessoa com quem eu mais estava preocupado em incomodar, ele veio elogiar a minha tatuagem. Que é uma coisa nada comum, tá ligado? Pra ele, pelo menos, parece. Não sei. Então, tipo assim, enfim, nem sei mais do que a gente tava falando. Mas vamos lá. vezes é descrito como uma nação que conseguiu se modernizar sem abandonar o passado, e há alguma verdade nisso, mas eu afirmaria que o moderno é mais uma fachada. Isso aqui também é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre como o Japão trabalha o marketing dele muito bem, né? Porque pra gente que mora no Ocidente, tá ligado? A gente não tem noção nenhuma. A gente não tem noção nenhuma dos problemas que o Japão enfrenta, tá ligado? Sim. A gente acha que o Japão continua crescendo loucamente ano após ano e, pô, ainda vai passar os Estados Unidos alguma hora, tá ligado? Eu vi alguma coisa relacionada à polícia de Tóquio, só que tava tudo em japonês. Foi recomendado pra mim um vídeo. E eu não entendia nada do que tava acontecendo. Só que parecia levemente sério. Não tinha nada assim horroroso acontecendo, mas parecia sério. E eu não achei uma notícia nem em português nem em inglês sobre isso. Só que era vários vídeos. Vários vídeos. Muito policial e muita gente. Parecia até meio que um tipo de manifestação e tal. E eu não achei uma notícia em português nem em inglês sobre isso. E realmente, o que o Baka tá falando é verdade. A gente não tem tanta noção assim do que acontece internamente aqui. Se você não sabe japonês, né? Se eu soubesse japonês, eu teria procurado em portais japoneses. Provavelmente eu ia achar alguma coisa, mas eu não sei ler japonês. A gente não sabe que o Japão está estagnado, a gente não sabe dos problemas sociais que acontecem aqui, que nem o bairro lá de Kamagasaki mesmo, que é o bairro mais pobre do Japão, aquela região ela desapareceu do mapa. O governo lá de Osaka tirou a região de Kamagasaki dos mapas oficiais para que as pessoas não tenham conhecimento que aquele bairro existe, tá ligado? Foda. Então assim, existe uma tentativa realmente muito grande do governo Isso é bizarro, em hein? censurar os Puta problemas merda. do Japão pro resto do mundo. E funciona, tá ligado? Isso funciona. Por quê? Porque o Japão ainda é um país muito rico, tá ligado? É um país muito rico, eles conseguem manter os índices sociais lá no alto, né? A qualidade de vida aqui é maravilhosa, tá ligado? Então, as pessoas de fora vêm e acreditam, né? Acreditam que o Japão realmente seja tudo isso. O bagulho chega ao ponto, assim, né? De criar fanáticos, né? Também a gente vê como as pessoas elas usam muitas vezes o Japão como exemplo disso, como exemplo daquilo, sem saber muitas vezes que o bagulho tá estagnado desde os anos 90. Eu acho engraçado. Tipo assim, eu tava conversando sobre isso com outras pessoas também. É impressionante como eu não posso falar nada,
também. Teve outra live que eu falei um negócio, eu tava em casa ainda, eu falei um negócio assim, meio bad do Japão, que veio uma pessoa metendo textão, tipo assim, cala a boca, sabe? O cara assiste anime e vira fanático por um país, tipo assim, nunca nem veio aqui, nunca nem falou com ninguém daqui, nunca... Sabe? É muito estranho. Eu nunca vou entender gente que defende com unhas e dentes qualquer coisa. Qualquer coisa. Às vezes a coisa mais honesta que você pode dizer é: eu não sei. Sou ignorante nesse assunto. O que eu sei é limitado a isso. Pronto. E nem tudo é 100% ruim e 100% bom também. Não é assim. A vida não é preto e branco, sabe? Então você calma. Eu conheço criadores de conteúdo do Japão, obviamente não vou falar o nome, que já criaram conteúdo e não postaram justamente porque existe esse povo chato, insuportável, que vai infernizar a vida por ter dado uma opinião negativa sobre alguma coisa daqui. E a pessoa quer se privar desse tipo de situação. E eu entendo. Eu entendo a pessoa postar e não ligar, eu entendo a pessoa não querer postar também, porque ela não quer trazer esse tipo de coisa pra vida dela, tá ligado? Nossa, quer ver? Tem uns brasileiros aqui também que são muito deslumbrados e, tipo assim, é aquele tipo de argumento. É que nem quando a gente fala mal do Brasil, mas ninguém pode falar mal do Brasil, sabe? A gente tem um pouco disso no Brasil também. De outra pessoa de fora chega e fala, mas no Brasil tem que tomar cuidado com isso. É uma coisa que a gente falaria. Só que se a pessoa fala, a gente já fica irritado, entendeu? É esse tipo de coisa, só que são pessoas que não são daqui, vieram pra cá, e aí você fala, volta pro Brasil então. Vai lá, então. Meu Deus do céu, te acalma, tá ligado? Pelo amor de Deus, brasileiro é bem assim? Só que a gente é brasileiro, né? Aí aqui é o brasileiro fingindo que é japonês. Sabe como a gente tem, né? Às vezes a gente tem casos de pessoas que moram aqui no Japão e que contam casos, né, que aconteceram aqui, problemas que essas pessoas passaram aqui, e aí tem gente lá do outro lado do mundo, tá ligado? Que nunca pisou aqui, falando que aquela pessoa tá mentindo, tá ligado? Não, é mentira, o Japão é perfeito, você não passou por isso aí. Eu já vi, inclusive, estrangeiros, né, não só brasileiros, eu vejo às vezes nos comentários dos vídeos em inglês, né, americanos comentando, são estrangeiros que às vezes eles gostam muito do Japão, eles até têm o sonho de poder morar aqui, mas eles apoiam políticas que dificultam a entrada de estrangeiros no Japão, porque eles têm medo que os estrangeiros estraguem o Japão. Então você consegue entender isso? Tipo assim, eles preferem não conseguir vir morar aqui, mas que o Japão continue sendo perfeito como eles acreditam que ele seja, tá ligado? É um amor platônico que os caras criam pelo país, por um país que nem é deles, tá ligado? Exatamente. Mas tudo isso é mérito do Japão, tá ligado? O governo japonês ele é muito eficiente em produzir esse marketing, em produzir essa fachada de país perfeito pro resto do mundo. Quando veio a e esse é outro problema também. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Ponto. Não acho que existe perfeição em alguma coisa, porque não existe em nada. Nada, nem ninguém, nem nunca, nem numa coisa, nem numa pessoa, nada. Não existe. Admitir a ignorância em certas coisas, uma das coisas mais honestas que a gente pode fazer, tá ligado? Endeusar uma coisa, uma pessoa, um país, ou uma cidade, ou seja lá o que for, qualquer coisa. Não tô falando só do Japão. Qualquer coisa. Não existe lugar perfeito. Pandemia, o Japão fechou as fronteiras. Até os estrangeiros que eram moradores permanentes foram proibidos de voltar ao país. Eu questionei o Ministério do Exterior para saber por que os estrangeiros que passaram décadas aqui no Japão, que tinham casas e empresas aqui, não tinham o mesmo direito de voltar para sua própria casa. Isso foi tensíssimo. Eram tratados como se fossem turistas. Isso foi tensíssimo. A resposta foi curta e grossa, igual meu pau. Acho que isso não estava escrito na matéria, mas vamos lá. Todos eles são estrangeiros. O Japão foi forçado a abrir suas portas 150 Pera, essa foi a resposta? Todos eles são estrangeiros? Carai. anos atrás. E até hoje, o país é cético e até temeroso sobre o mundo exterior. Sim. Eu me lembro de estar sentado no salão comunitário de uma aldeia na península de Bosso, do outro lado da Baía de Tóquio. Fui até lá porque o local estava na relação de 900 aldeias ameaçadas no Japão. Mas assim, essa neura com a fachada não é consequência do medo depois da guerra? Assim, eu não quero entrar em questões históricas, até porque eu não sou formado, não tenho muito conhecimento disso, mas até onde eu sei, até onde minha ignorância me permite, mesmo pré-guerra, o Japão sempre foi fechado. Quem mandou, basicamente, o Japão ser aberto foi a Inglaterra, que chegou e tipo assim, ei, abre aí, a gente quer fazer trocas, a gente quer turistar. Eu acho que o Japão sempre foi meio fechado até pré-guerra. Foi nos Estados Unidos, na verdade? Não sei porque eu achei que era Inglaterra, mas enfim. Tem um vídeo muito bom chamado History of Japan. É animado e tal, é em inglês. Animadão, né? Desenhado e tal. É bem legal. É um dos vídeos mais famosos do YouTube, inclusive. E aí tem essa parte lá. O Japão sempre foi muito fechado, sempre foi muita região brigando com outra região, e clã brigando com clã, e aí teve o governo, e aí teve os samurais, e aí teve o... Enfim, teve muita treta.
Muita treta. E até onde eu sei, ele sempre foi meio pré-fechado, tá ligado? Pré-guerra ele sempre foi fechado, é isso que eu tô dizendo. E a questão de fachada, eu acho que é a mesma coisa mais ou menos em relação aos Estados Unidos, sabe? Se importar um pouco com a própria imagem, se importar muito com a própria imagem e vender uma coisa boa. Marketing é a alma do negócio, gente. Não adianta. Marketing é tudo. Marketing é tudo. Não importa se o negócio é de verdade ou não é de verdade. Importa o que você acha que é. Porque a opinião mais popular é que o Japão é incrível e tal, e que não tem nada de errado. Essa é a opinião mais popular, tá ligado? E tem muita gente, assim como o cara que o Baca falou, que vai chegar e vai dizer, não, você está mentindo, nunca veio aqui, nunca falou com ninguém daqui, tá? Não, você está mentindo, não é assim, não tem como ser assim. Entendeu? Essa é a opinião mais popular, entendeu? Então, é marketing, é mais por marketing mesmo. Os anciãos reunidos no salão estavam preocupados. Desde os anos 70, eles vinham vendo os jovens saírem. Só uma coisa que o chat falou aqui. O país. Como é que é? O país é um produto, que bagulho bizarro. Mas isso é normal, tá? Não só o Japão. Quando eu tô falando assim de lugares e pessoas e tal, eu não tô falando só do Japão, tá? Eu tô falando de tudo que é lugar. O país é um produto. O México fez uma grandíssima cagada esse ano, desculpa. Que foi, o final do ano passado, que foi começar a exigir visto pra brasileiro de novo. Pra visitar o país. Qual foi o prejuízo? Foi tipo 600 milhões? Teve um prejuízo gigantesco o México. Ah, mas aí o México deixava entrar quem tinha visto americano. O México se fudeu. E eu acho, eu vou dar um chute aqui. Eu acho que a economia do Japão vai dar um boomzinho agora. Que abriu tudo as fronteiras pra todo mundo. Não vai precisar mais de visto brasileiro também. O brasileiro gosta de gastar, viu? Então assim, países são produtos também. Porque muito dinheiro vem de turismo. Muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Tá ligado? Tem país que se sustenta por turismo. Para trabalhar nas grandes cidades. Dos 60 habitantes que sobraram, havia apenas um adolescente e nenhuma criança. Quem vai cuidar dos nossos túmulos quando morrermos? Lamentava um senhor idoso. Tomar conta dos espíritos é um trabalho sério no Japão. Mas eu nasci no sudeste da Inglaterra e a morte daquela aldeia, para mim, parecia um absurdo. Ela era rodeada de campos de arroz e montanhas cobertas por densas florestas, uma cena digna de cartão postal. E Tóquio estava a menos de 2 horas de carro de distância. É um lugar tão bonito, eu disse a eles. Com certeza muitas pessoas adorariam morar aqui. Como vocês se sentiriam se eu trouxesse minha família para morar aqui? O ar no salão ficou pesado, os homens se entreolharam embaraçados e em silêncio, até que um deles pigarreou e disse, com um olhar preocupado no rosto, bem, vocês precisariam aprender nosso modo de vida, não seria fácil. A aldeia estava a caminho da extinção, mas a ideia de que ela pudesse ser invadida por gente de fora parecia ainda pior. 1/3 da população japonesa tem mais de 60 anos de idade. Por isso, o Japão abriga a segunda população mais idosa do mundo, perdendo apenas para o minúsculo Principado de Mônaco. O país vem registrando cada vez menos nascimentos e pode perder 1/5 da população atual até 2050. Mesmo assim, a hostilidade à imigração não desapareceu. Apenas cerca de 3% dos moradores do Japão nasceram no exterior, em comparação com 15% no Reino Unido. Na Europa e na América do Norte, os movimentos de extrema-direita apontam para o país como um exemplo claro de pureza racial e harmonia social. Mas o Japão não é tão etnicamente puro como seus admiradores podem acreditar. Existem os Ainus da ilha de Hokkaido, os nativos de Okinawa no sul, 500 mil de coreanos e perto de 1 milhão de chineses. Existem os filhos de casais japoneses em que um dos pais é estrangeiro, incluindo meus 3 filhos. Essas crianças, filhas de 2 culturas, são conhecidas como Hafu, metades na tradução para o português, né? Um termo pejorativo que aqui é de uso normal. Elas incluem celebridades e ídolos do esporte, como a estrela do tênis Naomi Osaka. A cultura popular os idolatra como mais belos e talentosos, mas uma coisa é ser idolatrado e outra bem diferente é ser aceito. Isso aqui que ele falou é muito importante, tá? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? A gente sabe que o Japão é um país muito fechado, a população do Japão é extremamente homogênea, né? Ou quer ser, pelo menos. Os japoneses, eles têm esse costume de pagar um pau desgraçado para os americanos, para os europeus, né? E até para os japoneses que são rafu, né? Como eles chamam. Eles acham lindo, né? Eles acham esses japoneses os mais bonitos. Exato, é isso que eu ia falar. Em questão de convivência, eles amam. Tá ligado? É isso que eu percebo, pelo menos. E eles tratam como se eles fossem os mais talentosos, né? E tudo mais. E eu sempre falo isso, né? Eu não posso dizer que eu já tenha sofrido xenofobia aqui no Japão, de uma, né? Todo mundo sempre me tratou muito bem. Eu também nunca sofri absolutamente nada. Inclusive, as minhas noias acharam... Eu tava convencido de que alguma coisa ia acontecer e o contrário aconteceu, tá ligado? É o lugar que eu mais fui bem... Eu falo isso com toda certeza absoluta, tá? É o lugar que eu mais fui bem tratado na minha vida inteira. São as pessoas mais
educadas, mais solícitas, mais prestativas que eu já vi na minha vida inteira. Fácil. Respondo sem pensar 2 vezes. E eu acho que assim, né? Se você tiver, vamos supor, dentro do padrão de beleza europeu, né? E você vier aqui pro Japão. É que assim, mas eles não querem que vão pra lá, ainda não entendo. É que eu acho que tem muita coisa aí, tá? Tem muita coisa e se a gente entrar nesse assunto vai durar uma vida inteira falar sobre isso. Eu acho que tem de tudo um pouco, assim como em outros lugares no mundo. Tem de tudo um pouco. Eu acho que tem um pouco de... Putz, como é que é o nome? Preconceito. Eu acho que tem muito preconceito em relação a estrangeiro, como em muitos lugares. Eu acho que existe muito preconceito. Eu acho que existe muita preocupação, como a resposta que ele recebeu lá do cara, não, vocês teriam que saber o nosso modo de vida. Eu acredito um pouco nisso também. Eu acho que tem isso também. Não é terremoto, pelo amor de Deus, chat. Eu acho que tem muito disso, porque para certas pessoas aqui, eu falo isso porque eu conversei com elas já. Quando você tá, para algumas pessoas, tá? Para essas pessoas que eu conversei, assim, e pela experiência de vida delas. Quando você tá andando num parque, quando você tá olhando uma montanha, quando você tá passeando assim do lado de um rio, você não tá só passeando na natureza. Você tá é como se você tivesse. Qual foi a expressão que ela usou? É como se você tivesse admirando e cuidando de um próprio presente divino. Então, assim, eu vou regar essa planta aqui, não só para ela ter nutriente. Não, eu vou regar ela porque a existência dela é uma coisa extraordinária. E eu conseguir ver isso é uma coisa extraordinária também. Então, tipo assim, eu acredito que existe. A própria cerimônia do chá que eu assisti, que eu participei, tá ligado? O negócio foi muito bonito. E era só um chá. Só que não era só um chá. Era todo o respeito que o cara tinha por quem cuidou, por várias pessoas que cuidaram de um bambu para fazer o corte do material que tinha que ser de um bambu que estava no vapor durante 100 anos, um século, para cortar o bambu, fazer um monte de tirinha para poder mexer no chá, o negócio. Então, tipo assim, eu acredito que existe esse lado também de, vocês teriam que aprender o nosso modo de vida, tá ligado? Eu acredito que existe muito disso aí também, um sentido de preocupação de estragar o que aconteceu aqui. Entendeu? É isso que eu percebo também. Acho que tem muito preconceito, óbvio. Tem. Com certeza tem. Qualquer lugar tem. Dizer que não existe preconceito é uma utopia, porque preconceito é uma coisa, é um mindset. Nunca no mundo não vai existir preconceito, infelizmente. Infelizmente. Essa é a realidade. Então dizer que não existe preconceito é ridículo. É mentira, é utopia, sabe? É o amor platônico, como o Baca falou, tá ligado? Mas eu consigo entender também que existe, por exemplo, sei lá, enfim, já falei, tá ligado? A tradição é muito respeitada. Exatamente, eu acho que tem isso também. E o fato do Japão ter lidado com muita gente, muito estrangeiro também, que avacalhou com muito lugar aqui, acho que existe certo preconceito também, por causa disso. Até hoje, o que eu vou falar pode não fazer muito sentido, mas até hoje eu tenho um pouco de vergonha, se alguém me perguntar aqui o que eu faço, qual é o meu shigoto, meu trabalho, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu sou youtuber, por causa do Logan Paul, entendeu? Bom, os japoneses vão puxar seu saco, vão elogiar a cor do teu cabelo, vão elogiar o formato do teu rosto, tá ligado? Mas isso não quer dizer que eles iriam querer você como vizinho. Sim. Né? Eu acho que essa é a diferença. Uma coisa é você ser idolatrado e outra bem diferente é você ser aceito, né? E isso, lógico, que eu tô falando ainda de estrangeiros de países ricos, né? Imagina ainda como é que é a vida de um nepalês aqui no Japão, porque também tem muitos estrangeiros de países pobres que vêm para cá para suprir a falta de mão de obra nas fábricas, principalmente, né? E são principalmente essas pessoas que reclamam às vezes das condições e tal. De preconceito, de xenofobia, né? A gente sempre fala, né, que como a população... Xenofobia era essa palavra que eu tava tentando lembrar. A população do Japão é muito idosa, a taxa de natalidade é muito baixa. É tipo criança dos outros. Lindo. Longe de mim. Baixa, né? Uma solução óbvia seria facilitar a entrada de estrangeiros para suprir a falta de mão de obra, né? Para aumentar a taxa de natalidade. Mas o Japão ainda prefere se manter fechado, né? Eles ainda preferem encarar esses problemas e talvez eles prefiram até desaparecer do que submeter a abrir as fronteiras e permitir que os estrangeiros salvem o país deles, tá ligado? Se você quiser saber... Mas isso também recentemente tem mudado bastante. Esse vídeo é de quando? 6 meses atrás? Não sei se 6 meses atrás já tava diferente, tá ligado? Mas, por exemplo, só o fato
Só o fato de já existir visto eletrônico já foi uma coisa que facilitou bastante. E agora, principalmente falando de brasileiro também, já não precisar mais de visto pra vir pra cá, pra ficar pelo menos 90 dias, já é outro passo grande também. Pra um país tão tradicional como esse, tá ligado? Tô tentando focar no lado positivo aqui também. O que acontece em um país que rejeita a imigração como solução para a queda da fertilidade, o Japão é um bom lugar para começar. Aqui, os salários reais não aumentam há 30 anos. A renda da Coreia do Sul e em Taiwan alcançou e até superou a do Japão. Carai! Mas as mudanças ainda parecem distantes, em parte devido à rígida hierarquia que determina quem mantém as cadeias de poder. Os antigos ainda governam. Veja, existe algo que você precisa entender sobre como funciona o Japão, disse-me certa vez um eminente acadêmico do país. Em 1868, os samurais entregaram suas espadas, cortaram seus cabelos, passaram a usar roupas ocidentais, marcharam para os ministérios em Tóquio e estão lá até hoje. Mas as pessoas romantizam muito samurai também, né? Samurai não era, assim, eu não quero entrar muito no assunto também, mas as pessoas romantizam muito samurai. É uma coisa, assim, é descolado ser realista, é descoladíssimo o negócio. Mas samurai não era, assim, um poço de virtude e só isso, tá ligado? Era uma coisa meio mais relacionada a poder também. Então, existia uma época no Japão, isso eu tô falando de séculos e muitos séculos atrás, você contratava samurais, né? Contou ele. Interessante isso que ele falou, que os samurais entregaram as espadas e tal, e agora estão lá, marcharam pra Tóquio. Como é que ele falou? Marcharam para os ministérios em Tóquio e estão lá até hoje, exatamente. Contou ele. Em 1868, esquecem do shogunato também, tem isso. temendo a repetição do destino chinês, a imagem que venderam deles para nós era algo muito estoico. Exatamente. Até Ghost of Tsushima, tá ligado? É um dos meus jogos favoritos, é incrível. Eu sei que aquilo lá é mais utópico. Nas mãos dos imperialistas ocidentais, os reformadores derrubaram a ditadura militar do shogunato Tokugawa e colocaram o Japão no caminho da industrialização a todo vapor. Mas a restauração da era Meiji, como se sabe, não foi como a queda da Bastilha. Foi um golpe de Estado da elite. E mesmo após uma segunda convulsão em 1945, as grandes famílias japonesas mantiveram seu poder. Essa classe governante, predominantemente masculina, é definida pelo nacionalismo e pela convicção de que o Japão é especial. Eles não acreditam que o Japão tenha sido o agressor na guerra, mas sim sua vítima. Para citar um exemplo, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em julho de 2022, era filho de um ministro do exterior e neto de outro primeiro-ministro, Nobusuke Kishi. Kishi era membro do gabinete na época da Segunda Guerra Mundial e foi preso pelos americanos como suspeito de crime de guerra. Mas ele escapou da forca e em meados dos anos 50 ajudou a fundar o Partido Liberal Democrata, o PLD, que governa o Japão até hoje. Os jovens japoneses estão menos dispostos a se casar ou ter filhos, mas eles também têm menos inclinação a aprender idiomas estrangeiros ou estudar no exterior do que seus pais ou avós. As mulheres ocupam apenas 13% dos cargos de gerência no Japão e elas representam menos de 10% do total de parlamentares. Quando entrevistei a primeira mulher governadora de Tóquio, Yuriko Koike, perguntei a ela como seu governo planejava combater a discrepância de gênero. Tenho 2 filhas que logo irão se formar na universidade, eu disse a ela. Elas são cidadãs japonesas bilíngues. O que a senhora diria a elas para incentivá-las a ficar aqui e fazer as suas carreiras aqui, né? Eu diria a elas que se eu posso ter sucesso aqui, elas também podem, respondeu Koike. Eu pensei, é só isso que você tem a oferecer? Bom, isso é uma coisa que a gente sabe que no mundo todo ainda acontece das mulheres receberem salários menores do que Eu acho que esse... Vou falar um negócio pra vocês, eu não gosto de repórter. Que eu acho que eu tive experiências e vi experiências meio zoadas. Não odeio. Mas eu não levo eles tão a sério. Eu acho que muito repórter ou jornalista, eu não vou generalizar, obviamente, conheço muitos repórteres e jornalistas muito bem competentes no que eles fazem, mas eu também não gosto muito da BBC. Eu não gosto da BBC, na real. Acho a BBC um inferno, inclusive. Mas nota que ele quer contar uma narrativa, tá ligado? Ele quer contar a narrativa dele. Então, tipo assim, o que você diria pras minhas filhas? Que se eu tô aqui, elas podem também. Mas é só isso que tu tem a dizer? Tipo assim, ele tá... tipo assim, eu entendo o que ele tá fazendo e eu entendo que é um problema também. Eu entendo que existe o problema de... Vamos colocar entre aspas, conservadorismo. Que não é só isso, mas é também isso. Mas ele quer contar essa narrativa e ponto, tá ligado? Então ele tá caminhando pra isso. Então ele já tirou do conservadorismo político de não querer imigrante, do nacionalismo exagerado,
E agora vamos tocar no feminismo também. Tipo assim, ele quer tocar todos. Ele quer atirar em todos esses, tá ligado? Então, aí me incomoda um pouco. Eu não tô descredibilizando o que ele tá dizendo ou dizendo que foi mentira. Na verdade, eu não sei se ele tá falando toda a verdade. Não sei. Vai que ela deu um discurso pra ele, só que ele ficou puto e. Não, mas isso não é bom pra minha reportagem? Merda, deixa eu escrever outra coisa aqui. Não sei, não sei. Até agora eu concordo com muitas coisas que ele falou. Só que me incomoda um pouco. Eu não tô dizendo que ele mentiu aqui, mas me incomoda um pouco essa forçação da narrativa, mesmo que exista o outro problema, tá ligado? Enfim. Isso é uma coisa que, né, a gente sabe que no mundo todo ainda E realmente, eu acontece concordo das também. mulheres receberem salários menores do que os homens, né? Mas eu acho interessante como aqui no Japão, isso é meio que culturalmente aceito, tá ligado? Tipo assim, porque no Ocidente as pessoas ainda meio que tentam jogar isso pra debaixo do tapete hoje em dia, tá ligado? Aqui você É porque é ilegal, né? No Brasil, Estados Unidos e acho que qualquer país que se importa com esse assunto, isso é ilegal. Eu não sei se é ilegal no Japão. pega um anúncio de uma vaga, né? Você pega um anúncio de uma vaga e vem escrito lá assim, tipo, vaga pra montar marmita. Homem ganha 1.100, mulher ganha 950, tá ligado? Tá. Tipo assim, é aceito, né? E assim, é exatamente o mesmo trabalho, tá? Não tem justificativa, até porque essas linhas de produção, elas funcionam por meta, né? Por meta E isso é o que é ilegal no Brasil. de tempo e de produção, né? Então não tem como um funcionário fazer mais do que o outro. É exatamente a mesma coisa, né? Aham. Mas as mulheres, elas recebem menos e isso vem escrito no anúncio da vaga, tá ligado? E quanto ao futuro? Bizarro, velho. Ah, que bizarro, velho. Nossa, muito bizarro. Vou sentir saudades do Japão apesar de tudo. O país me inspira enorme afeição ao lado dos não muito raros ataques de irritação. Aqui vai ficar falando da vida dele, blá blá blá. Depois de uma década morando aqui, eu me acostumei à forma como é o Japão e aceitei o fato de que o país não irá mudar tão cedo. Sim, eu me preocupo com o futuro e o futuro do Japão trará lições para todos nós. É por isso que eu não gosto desse, é por isso que eu não gosto disso. É por isso que eu não gosto de jornalista assim. É porque eu me preocupo com o futuro. Não se preocupa, não. Na era da inteligência artificial, menos trabalhadores podem significar inovação. Os agricultores idosos podem ser substituídos por robôs inteligentes. Grande parte do país pode voltar a ser selvagem. Irá o Japão gradualmente cair para a irrelevância ou conseguirá reinventar-se? Por que essas são as duas únicas opções? Eu vou falar um negócio que talvez eu esteja falando uma grandíssima bobagem. Mas resolvendo os problemas que existem aqui. A desigualdade, a taxa de natalidade, os salários, a pensão, etc. Estar estagnado e depois disso, se continuar estagnado, é um problema assim? É um problema tão grande assim? Por que precisa se reinventar e precisa ser uma potência e precisa ser não sei o quê? Obviamente, cair no esquecimento e a economia piorar e tal. Entende? Sei lá, dizem que sim. Eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu achei a matéria do cara interessante, só que sei lá, não sei. Eu comecei a achar que existe. Acho que para uma economia que estava em crescente, acredito que seja. Pode ser, mas. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou muito ignorante no assunto. Eu sou extremamente ignorante no assunto. Só que. Não sei. Minha cabeça de Eu tô sendo bem. Eu tô sendo ignorante, inclusive. Matérias precisam ter um pouco de sensacionalismo pra gerar views, por favor, entendam. É verdade. Eu faço isso nos meus vídeos. Quem sou eu pra julgar o cara também, né? diz que para Quem sou eu pra julgar o cara? Ele provavelmente escreveu essas coisas pra fazer pessoas como eu ficarem aqui discutindo sobre a matéria dele. Conseguiu? gradualmente cair para a irrelevância ou conseguirá reinventar-se? Minha cabeça diz que, para progredir novamente, o país precisa abraçar as mudanças, mas meu coração dói com a perspectiva de perder tudo aquilo que faz o Japão tão especial. Bom, isso aqui, tá ligado? Vou dar minha opinião aqui, tá ligado? Vou dar minha opinião aqui, porque aqui nessa reportagem, Esse final, interessantemente, eu achei mais genuíno também. Eu também quero que o Japão abrace mudanças, tá ligado? Meu coração dói. Eu acho que forçou um pouquinho também. Mas eu gostaria que o Japão abraçasse mudanças também. Mas por que eu gostaria disso? Qual é o meu objetivo querendo isso? Porque eu quero curtir mais esse país também. Uma questão mais pessoal minha também. Eu gosto daqui. Eu gosto de ver coisas daqui. Eu gosto de muita gente daqui. E se abraçar certas mudanças e facilitar isso, para que eu possa viver isso também, ótimo, tá ligado? Se tiver menos burocracia, se tiver menos desigualdade, significa que as coisas vão ficar mais agradáveis, melhores, vai ter gente mais feliz, entendeu? Também quero isso. Óbvio que eu quero. ele começa falando aqui que o Japão ele mudou de terra do futuro para preso ao passado, né? Ele fala que o futuro estava aqui, mas que hoje o Japão está preso no passado, né? E eu acho que talvez esse não seja o caso exatamente, tá ligado? Porque, tipo assim, se você parar para observar as outras nações do mundo, as coisas que acontecem aqui no Japão, elas vêm acontecendo também em outros países desenvolvidos, só que num ritmo mais devagar, tá ligado? Se você pegar os Estados Unidos, ele vem com queda de natalidade desde 2007. A Europa, no geral, né, tem países na Europa que estão vindo em queda de natalidade desde os anos 60. A população está ficando mais idosa nesses países também. Então, assim,
Gosto do Baka. Porque ele vem com os dados, tá ligado? Ele vem com dados. Às vezes eu fico me perguntando se o Japão realmente regrediu ou se ele ainda tá no futuro, tá ligado? Pode ser que o Japão ainda esteja no futuro e pode ser que o futuro não seja pica, tá ligado? Pode ser Exatamente! Pode ser que o futuro, na verdade, seja uma utopia na cabeça dessas pessoas. que seja isso. Então, assim, eu acho que o que tá acontecendo aqui no Japão, O futuro nem é sempre aquilo que a gente imagina que vai ser o futuro. né, algumas coisas que acontecem aqui no Japão, elas vão acontecer no mundo todo, tá ligado? Mas como o Japão cresceu muito rápido durante o milagre econômico, os problemas que vão acontecer no mundo todo no futuro já estão acontecendo aqui agora. Eu acredito Caralho, olha que paradoxo incrível! que muitos desses problemas não sejam problemas específicos da sociedade japonesa. Eu acredito que sejam O Baka é o protagonista do anime? Não, eu acho que o protagonista desse anime é o jornalista. O Baka é o cara, é o anti-herói. Ele é o anti-herói que vai fazer o protagonista do anime crescer. que muitos desses problemas não sejam problemas específicos da sociedade japonesa. Eu acredito que sejam problemas específicos do sistema, tá ligado? Eu acho que a partir do Sistema. momento que você tem uma nação próspera, como era a do Japão, né, onde você consegue garantir uma qualidade de vida boa para todo mundo, né, as pessoas conseguem envelhecer com saúde e todo mundo ganha bom salário e tudo mais, isso acontece inevitavelmente, né? A população vai ficar mais velha, a taxa de natalidade vai cair, os velhos não têm condição mais de trabalhar. Então, assim, é foda. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, né? Quando você consegue criar uma sociedade onde todo mundo vive bem, o sistema para de funcionar, porque o sistema ele depende de pessoas fodidas para manter a cadeia funcionando, tá ligado? Então, assim, Rindo pra não chorar? eu falei, talvez isso aqui não seja um problema específico do Japão, talvez o Japão não esteja preso ao passado, talvez ele esteja vivendo no futuro e talvez o futuro seja uma bosta, tá ligado? E ao mesmo tempo em que o Japão tá fudido hoje, se isso for realmente uma tendência global, por estar passando primeiro por esses problemas, que nem o cara falou aqui, talvez o Japão seja o primeiro a conseguir se recuperar disso, né? E talvez os outros países até usem o Japão como exemplo no futuro para saber o que fazer nessa situação, né? Pode ser que agora que surgindo essas tecnologias novas, né, que nem a inteligência artificial, os robôs, enfim, né, pode ser que os caras realmente consigam suprir a falta de mão de obra aqui no Japão com robôs inteligentes, tá ligado? E pode ser que o Japão se reinvente mais uma vez, conseguindo manter essa política preconceituosa deles de não querer estrangeiro entrando aqui, tá? Pode ser que os caras consigam, né? E se eles conseguirem, pode ser que eles tomem a vanguarda do mundo ainda no futuro, né? O fato deles serem os primeiros a passar por isso pode significar também que eles sejam os primeiros a superar essa crise que talvez aconteça no mundo todo. E é isso, mano. Aqui a gente falou, que nem eu falei, né? São problemas que a gente já citava aqui no meu canal diversas vezes. E é isso, mas espero que vocês tenham gostado aí dessa merda. E vai Muito tomar bom no meio vídeo. dos seus cu aí. É nóis. Obrigado, Baka. Muito obrigado. Sempre palavras muito cativantes. Muito muito felizes e legais no final do vídeo. Deixa eu colocar o link aqui pra vocês. Deixa eu fazer minhas considerações finais. Eu, obviamente, sou um ogro quando se trata de economia e até vivências aqui no Japão, porque eu não morei aqui de verdade, tá ligado? Óbvio. Então, eu não vejo o dia a dia. A minha maior experiência aqui é como turista mesmo, e quando a gente tá turistando num lugar, 99% é tudo muito incrível. É incrível, turistar é incrível. As pessoas adoram turista, a gente brasileiro, a gente adora turista também, tá ligado? Turistar é uma coisa, não conta tanto como experiência assim pra mim, porque eu vejo um lado muito diferente do que as pessoas que moram aqui veem. Então, em questão de economia também, eu sou um zero à esquerda, eu limito as minhas considerações, os meus pensamentos mais puxados assim pra, eu quero dizer, filosofia do negócio, porque no geral eu tento não ser, eu sou aquele nihilista positivo que a gente falou, que a gente assistiu o vídeo do Kurt Saguest, certo? Eu sou aquele cara. Eu acho que a vida é muito curta. Eu acho que muitos problemas que a gente acaba hiperfocando, na verdade, não importam pra nossa vida. Eu acho que a gente busca coisas que, na verdade, a gente não precisa. Eu acho que a gente é ensinado a ter que buscar uma situação de vida perfeita, quando na verdade perfeição não existe. A gente é ensinado a buscar tal emprego que dá o maior dinheiro do mundo, sendo que a gente não precisa do maior dinheiro do mundo. Enfim, eu acho que a vida acaba muito rápido.
Muito, muito rápido. Então, quando eu tô aqui, no Japão, por exemplo, eu não fico pensando, isso daqui me parece um problema social. Ah, isso daqui não sei o que, não sei o que. Eu não sou essa pessoa, né? Outras pessoas são essas pessoas. Eu não sou essa pessoa. Eu não vou jogar um videogame e pensar em todos os problemas técnicos que ele tem. Eu não vou comer alguma coisa e vou pensar em tudo que aquela comida tem, ou sei lá. O que eu tô tentando dizer é, eu vou viver as coisas e vou ver se eu gostei depois ou não. Eu sou essa pessoa. Então, o que eu vejo aqui não pode ser considerado tão a ferro e fogo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas aqui. E o jeito que elas conversam comigo, o jeito que elas olham pra mim, o jeito que eu me sinto aqui. Eu acho que, assim como qualquer lugar no mundo, tem trilhões de problemas listados já nessa matéria e no vídeo do Baca. Assim como em qualquer lugar no mundo, óbvio. Não sei se aqui tá preso ao passado. Acho que em algumas coisas tá preso ao passado. Acho que em outras coisas tá bem no futuro mesmo. E a gente tem muito que aprender aqui. Mas eu também sou um pouco pessimista. Ou realista, talvez. Quando se trata de mudanças. Eu não acho que aqui vai mudar tão cedo também. Eu concordo com o jornalista. Nem acredito que eu vou dizer isso. Mas eu concordo com o jornalista. Eu acho que as coisas. Acho que tem coisas que não vão mudar. Tem coisas que, se mudarem, a gente não vai estar vivo pra ver a mudança, entendeu? Porque as pessoas odeiam mudança. Odeiam. Ninguém gosta de mudança. Ainda mais mudança de rotina, mudança de pessoas. Mudança é uma coisa extremamente difícil. Então demora muito tempo. Muito tempo. Eu acho que as coisas estão mudando. Não sei se vai mudar o suficiente a tempo pra talvez fazer a economia crescer de novo, não sei. Que daí já estaria entrando num âmbito que eu não faço a menor ideia. É isso que eu tenho a dizer, basicamente. É isso que eu tenho a dizer. Eu acho que tem muitos problemas, com toda certeza. Eu sou esperançoso de que muita coisa se resolva, mas ao mesmo tempo eu acho que o ser humano não gosta de mudança no geral, tá ligado? Mas sinceramente, pra uma sociedade de 100 anos é pouca coisa. Realmente, mudar de estado foi um mini trauma que eu tive. Mudar de estado é uma coisa grande. Falo de mudança pequena. Até uma mudança pequena, entre aspas, né? Às vezes mudar de sala no colégio é uma experiência dolorosa, absurda, horrorosa. Pode ser boa, pode ser incrível, pode ser a melhor coisa do mundo, mas a maioria das pessoas acho que preferem que as coisas fiquem como está porque elas têm medo de que se mudar pode acontecer uma coisa pior do que já tá. Acho que esse é o pensamento inerente, nativo e instintivo, tá ligado? Mudar de ideia pra muita gente é um trauma, exatamente. Exatamente, admitir que tá errado e tal. Então, eu não sei, assim, no geral, o que eu vejo aqui, e o que talvez eu vá ver aqui nos próximos meses que eu ficar aqui, são pessoas que eu admiro, no geral. Eu não sei a história de cada um, eu não sei como que funciona o sistema de cada um, mas eu conheci muitas pessoas que eu admiro aqui. Eu vi muitas pessoas que eu admiro. E é isso que eu levo pra casa, tá ligado? Porque eu sozinho não vou resolver o problema do mundo, ou o problema de um país, ou o problema de um bairro. Nem quando eu fui síndico eu consegui resolver algumas coisas no meu prédio, quem dirá um país. Mas, enfim. E também é possível gostar de um lugar e reconhecer que as coisas estão erradas também, tá? Algumas coisas, pelo menos. É possível gostar de um lugar e entender que ele não é perfeito, viu? Pessoas aí fanáticas. Mas é isso. Bom react do Baca, como sempre. Se inscrevam.